Então, sejam bem-vindos, mais uma vez, nossa aula, a nossa vivência. Como eu falei lá nos stories, é, na verdade, um portal, né? Quem está aqui não está por acaso. Eu sempre falo que o acaso é apenas o nome dado a uma lei que não existe, uma lei não reconhecida. Se alguém falar, aconteceu tal coisa, foi por acaso, nossa, do nada, por acaso foi muita coincidência. Não existe. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Não existe acaso. E quando eu senti mesmo, porque eu sempre, as minhas aulas, quem já me conhece, quem já está aqui comigo há mais tempo, sabe que a gente sempre tem um conteúdo muito profundo, né? Já falamos assuntos que englobam neurociência, epigenética, física quântica, então são profundos. Claro que a gente traz para a espiritualidade, né? Não são assuntos, assim, técnicos, porque eu estudei tudo isso, mas, assim, eu trago para a espiritualidade, né? Que é para isso que a gente está aqui. Só que esse tema de hoje, ele é diferente de tudo que eu já passei para vocês, né? Para quem já está aqui há mais tempo. É, sim, um portal, porque para aquelas pessoas que estão na busca, sabe, de ver uma vida diferente, não sabe como fazer. Está travado, acha que... Eu até falo, tenho meus vídeos lá, que eu coloco vídeo todo dia, tem bastante gente que manda mensagem para mim. Ai, Ali, que legal, ressoou comigo esse conteúdo, nossa, eu me vi no vídeo que você falou, e não sei o quê. Eu fico muito, muito, muito feliz com isso. Só que o que eu quero falar para vocês? Deixa eu desligar aqui. Que adianta eu ficar colocando vídeo lá e você ressoarem com as pessoas. Nossa, que legal, me vi nesse vídeo. Não. Mas e daí? A pessoa, tá, e o que eu faço agora? Né? Então, muitas pessoas falam comigo, até quando eu faço as minhas tiragens, né? Eu falo que a gente faz a tiragem, mas de que adianta eu falar um monte de coisa? Falar para vocês, faz isso, faz aquilo outro. E daí vocês olham para mim assim, depois no final da tiragem, e falam assim, tá, e daí? O que eu faço com todo esse monte de informação? Então, na semana passada, eu tive essa como que eu posso dizer? Essa informação que era para eu fazer essa aula dessa forma. E se tem uma coisa... Ju, seja bem-vinda, Ju. Já começamos, mas está no comecinho ainda, tá? Acabamos de começar. Mas... É porque, assim, eu tive essa informação e fiquei pensando, tá, mas por quê? É tudo o que eu faço. Eu vou falar para vocês como que foi a minha vida, como que eu comecei nesse mundo e tal. Ok, e daí? Mas não, a informação que eu tive foi muito clara. Tanto que, se vocês olharem a minha agenda, quem me conhece sabe como que eu sou. Coelho, principalmente, né? A Duda também já sabe. Eu acordo de madrugada e eu vou escrevendo a minha agenda aqui, depois, às vezes, nem eu entendo. Mas está tudo aqui, o que eu preciso falar para vocês. Porque eu sinto como se fosse, sabe os créditos quando passa um filme, daí vem as letrinhas? Eu falei, meu Deus, eu não vou contra então, né? Eu vou fazer. Ok, beleza. Então, é nesse sentido que eu quero falar para vocês. Se vocês chegaram até aqui, que se deu vontade de clicar naquele link, que eu passei para muita gente, se deu vontade de clicar, não é por acaso. Não vire as costas para isso. Porque, sim, alguma coisa aí dentro precisa que vocês ouçam o que eu vou falar. Tá? Assim, como eu já disse, né? Eu já passei muito por isso. Vou falar bem rapidinho sobre a minha vida, porque vocês querem aprender o que vocês vão fazer. E não ficar também... Vou ficar aqui... Não é terapia, vou ficar falando da minha vida. Mas eu acho que é interessante vocês ouvirem. A Marineia me conhece há 1000 anos, né, Marineia? Eu acho que de quem está aqui é que me conhece há mais tempo. A gente trabalhou juntas há, meu Deus, uns 20 anos atrás, acho, sei lá. E eu passei muitos anos da minha vida repetindo os mesmos padrões. Os mesmos padrões. Em várias situações. Não só de relacionamento, tá, gente? Talvez vocês... claro que eu falo muito de relacionamento, eu tenho muitas pessoas que eu atendo com problema de relacionamento.
tenho mesmo, porque a gente se conecta, né? As pessoas se conectam com a gente, com aquilo que você mais sofreu, ou é o chamado que a espiritualidade tem para você, que você precisa ajudar as pessoas em alguma coisa, que você também precisa, é uma evolução. Quando eu ensino alguém, eu não estou só ensinando, eu estou aprendendo. Isso na escola, né, que eu dei aula também, quase 20 anos, vocês sabem disso. Então, quando você está ensinando qualquer coisa, você não é apenas um professor ali, você está aprendendo o tempo todo, né? E eu repeti muitos padrões, eu vou falar de um deles. Quando eu me separei, eu fiquei sabendo que eu estava sendo traída há muito tempo, a Laura tinha 12 dias, né? A Marinéia me acompanhou nessa época. E foi muito chocante na minha vida, foi muito chocante, assim, muito triste, muito... Enfim, tinha 12 dias. E eu peguei e falei, não, bati no peito e falei, peraí, deixa comigo, como dizem, né? O meu lado masculino teve que se levantar de um jeito ali, ficou desde então em desequilíbrio total, depois eu vou falar sobre isso. Mas porque, como uma pessoa falou para mim essa semana, a vida faz com que a gente tenha que assumir certas responsabilidades que às vezes não são nossas, ou não era para ser, mas a gente acaba assumindo. Desde então, para não me alongar muito nesse início, porque tem muita coisa para a gente falar, desde então, eu repito os mesmos padrões. Eu não procurava nenhum homem para eu amar, para me amar, para eu ser feliz, para eu... enfim, não. A única coisa que eu procurava era um pai para as minhas filhas, desde então. Então, era esse padrão que eu... Era esse... como que eu posso dizer? Era esse tipo de relacionamento que eu procurava para mim. Em nenhum momento eu procurava alguém para me satisfazer, para eu ser amada, para eu amar, para eu ser feliz. Não, de jeito nenhum. Então, você vai seguindo os mesmos padrões, vai aturando, como dizem, relacionamentos tóxicos, abusivos, e você não sabe de onde vem. E eu quero falar para vocês agora bem rapidinho também. Essa aula tinha que durar 3 dias, mas tudo bem. Um certo momento, como que eu descobri isso? Eu não descobri isso assim, ai, nossa, que legal, eu estou procurando um pai para as minhas filhas. Ah, que legal. Não, gente, não é assim. Não é assim fácil para a gente entender que tipo de... O que você está fazendo? Que dores que eu estou carregando que eu não sei? Não é bem assim. Eu só consegui entender no momento que eu estava, num dia, que eu estava fazendo Estava num trabalho espiritual, eu sozinha, estava quase entrando em transe já, e foi nesse momento que eu entendi. Mas eu buscava isso já, eu buscava entender por que eu nunca fui feliz no amor. Ai, meu Deus, por que nunca dava certo para mim e tal? E eu via minhas irmãs, né, com casamento ali bonitinho, com os filhos, com o pai. Achava tão lindo os meus 2 cunhados, né, dando banho no filho e dando comidinha e sendo um pai, né? Eu olhava assim e falava assim, nossa. Um dia ainda falei para minha irmã, nossa, levanta as mãos para o céu. Isso há anos, né? Que o Cris é um bom pai, não sei o que. Dela olhou para mim assim, como assim? Levanta as mãos para o céu? É o mínimo. É obrigação dele. Aí fiquei olhando, falei, nossa, é verdade. Vocês entendem? Tipo assim, para mim aquilo era uma coisa surreal, mas não, aquilo é o papel deles. Enfim, para vocês entenderem, né? Porque quando que eu entendi? Eu só entendi que eu carregava isso, que eu estava naquela situação, porque eu estava buscando entender as minhas sombras. E nesse momento, nesse trabalho espiritual, nesse momento que eu estava, né, como eu falei para vocês, foi muito profundo, eu fiz uma auto-hipnose, eu estava em transe, aí eu descobri, veio para mim. Ok. Mas e como que vocês vão entender? Será que vocês têm algum tipo de padrão de relacionamento tóxico? Enfim, é isso que a gente vai saber hoje. Então, continuando nesse dia, o que eu vi? Por que eu entendi que eu estava carregando algo do passado? A gente carrega dores da nossa infância, traumas, bloqueios da infância, adolescência,
ou da juventude, enfim, de várias situações, mas também a gente carrega problemas que não são nossos, da nossa ancestralidade. E eu descobri que eu tinha um ancestral meu, talvez seja um avô, não sei, bisavô, não sei, era um homem, um espírito, na verdade, espírito não tem sexo, né, mas ele estava encarnado em um homem, e ele tinha sido, foi, né, sei lá em que vida que foi, um pai que abusava dos filhos, e depois, no segundo casamento, ou abandonou a esposa, não sei, ele abandonou os filhos, os outros filhos que ele teve, ele abandonou, né? Aí eu falei, meu Deus, então tem alguma coisa que eu preciso curar aqui. Vocês estão entendendo? Então, assim, às vezes a gente não imagina que a coisa é profunda assim. A gente só acha que tem o dedo podre, a gente só acha que eu não tenho sorte no amor. Não. E muitas vezes a gente realmente precisa quebrar isso. Ah, é papo desses espiritualistas do tempo moderno. Existem várias linhas de estudo, né? Várias linhas. A psicanálise fala uma coisa, outro fala que você precisa curar a dor, outro fala que você tem que colocar para debaixo do tapete, enfim. Não é sobre isso que a gente está falando. Estou falando para vocês algo que eu sei porque eu vivi isso. Vivo ainda, porque ainda estou nesse processo de cura. Hoje eu namoro. Hoje eu estou namorando uma pessoa que eu quero namorar. Está longe de eu querer que ele seja o pai para as minhas filhas, até porque minhas filhas já estão adultas praticamente, né? Então, demorei? Demorei, gente. Poderia ter curado isso bem antes, né? Mas é isso. É por isso que a gente está aqui, tá? É claro que eu não vou falar só sobre relacionamento, porque as nossas dores, elas são, né? Pode ser em várias áreas da nossa vida. Tem gente que repete o mesmo padrão financeiro, por exemplo, né? Trabalha, dinheiro nunca dá. Trabalha, e não sabe por que trabalha, sabe? Ganha bem até, mas gasta bem também, não consegue. No máximo, paga todos os boletos ali em dia, ou atrasa um pouco, mas assim, dinheiro para passear, para viajar, para ser feliz, para comer uma coisa boa, para ir num restaurante caro, não tem. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai entender um pouco hoje aqui. Tá? E se vocês estão aqui, como eu falei, vocês sentiram sim um chamado, vocês não estão aqui por acaso. Outra coisa, também tem gente que já buscou de tudo, já leu livro, já estudou, já viu vídeo no YouTube, já não sei o que, já comprou curso, e está impedindo sim de tirar aquelas cascas, sabe? Nós somos como uma cebola, né? Então a gente tem que ir arrancando sim as nossas cascas, porque só assim a gente vai viver com verdade, com autenticidade, né? Essas feridas que a gente pode carregar aí, esses padrões que estão se repetindo, muitas vezes, como eu falei, né, podem vir até da nossa árvore genealógica, a gente não sabe, é para isso que a gente está aqui. Hoje eu quero ajudar vocês a juntar essas peças desse quebra-cabeça, vamos chamar assim, que é a espiritualidade, né? E lembrar que conhecimento também sem prática é um tempo perdido, né? Nosso propósito aqui é que vocês entendam o que fazer para começar a entender que nós somos um espírito, nós somos uma alma, nós não somos esse corpo. Esse corpo, nós estamos só vivendo uma vida temporariamente humana. É temporário isso aqui, né? Então, a gente precisa resgatar quem nós somos de verdade, que é a nossa essência primordial, que é a nossa consciência, que é o nosso espírito. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, para que a gente entenda a nossa espiritualidade, para que a gente fortaleça esse espírito vivo que tem dentro de nós. Tem algumas religiões que chamam de Espírito Santo, Anjo da Guarda, ou Centelha Divina, ou nem me vem agora outros nomes na cabeça, mas é isso que a gente é, tá? Essa essência primordial. O primeiro passo para que a gente entre nesse mundo, não estou falando sobre religião, tá, gente? Não tem nada a ver. Para que a gente comece a colocar tirar essas nossas cascas da cebola, é o autoconhecimento. Mergulhar nas nossas águas profundas, sabe? Então, assim, não adianta você querer fazer nada da sua vida se você não sabe quem você realmente é. Então, o primeiro passo na jornada espiritual é o autoconhecimento.
sem a influência daquilo que está em volta. As sombras, hoje se fala muito, né, sobre luz e sobre sombra. As sombras são as nossas trevas, tudo que está no nosso inconsciente. Pode ser uma situação, pode ser um trauma, pode ser uma dor, que a gente nem sabe, né? Essas dores aí que eu falei para vocês. E tanto que, Carl Jung já falava, tudo é constituído de luz e sombra. Então, essa frase dele nunca, né, hoje em dia está tão falada, e é verdade. Não existe amor próprio, não existe vida boa, vida em paz, vida tranquila, se a gente não aceitar nossas sombras. Existe uma diferença entre quem nega e quem aceita. Se eu aceito as minhas sombras, eu consigo transformar, é ou não é? Eu entendi que isso para mim era uma sombra, era uma treva, era algo que era uma ferida minha. Só por isso que eu consegui pensar, opa, peraí, então, se é isso mesmo, então eu preciso encontrar alguém que eu ir atrás não, mas eu preciso me permitir ficar com alguém que eu goste, não é? Eu preciso me permitir ficar com alguém que me faça feliz em várias áreas da minha vida, né? Porque senão eu não saberia. Então, essas feridas que a gente carrega, a gente precisa saber. Ah, eu percebi que eu tenho isso. Ah, então... E como você vai perceber? Com o autoconhecimento. Essas sombras, gente, essas trevas, isso é interessante vocês saberem, que elas podem se manifestar em 3 áreas da nossa vida. Tá? Não é só em padrões repetitivos de relacionamento, não. É só um exemplo que eu dei lá no começo. Mas essas sombras se manifestam em 3 campos da nossa vida, que é no campo mental, emocional ou físico. Vamos para o campo mental. Com certeza, em alguns momentos, vocês já tiveram algumas vozes, sabe? Aquelas vozes internas, pensamentos intrusivos, ansiedade, até a depressão, insônia, síndrome do pânico. Sabe, como, por exemplo, aquela vozinha que fica na tua cabeça assim, você nunca vai conseguir, antes mesmo de você tentar fazer alguma coisa. Todas esses problemas aí que eu falei, até depressão, ansiedade, enfim, essas são nossas sombras, elas plasmando, somatizando no nosso campo mental, né? E por que eu falo isso? Ah, mas depressão é tão comum, quase todo mundo tem hoje em dia, mas não é normal. O normal é a gente ser feliz, ter uma essência pura, leve, alegre, divina. Isso que é o normal. Né? A partir do momento que a gente está cheio de vozes, de pensamentos intrusivos, pensamentos até... sei lá, às vezes tem gente que ultrapassa, assim, né? Isso que a gente está falando aqui é tranquilo não, mas é mais comum. Agora, e pensamentos de morte... Sabe, quando você deita na cama, assim, começa a vir um monte de coisa na tua cabeça. Síndrome do pânico, tudo isso que eu falei são as nossas sombras se manifestando no nosso campo mental. Tá? Vão pensando aí. Afinal, a gente abre para vocês comentarem, ou se vocês quiserem... Ah, sabe o que é legal? Coloquem no chat. Se vocês perceberem que está virando uma chave aí na cabeça de vocês, coloquem no chat. Depois eu leio daí. Ou podem colocar aí um emojizinho de chave, sabe? Para a gente saber que está virando uma chavinha na tua cabeça. Tá? As nossas sombras também, elas podem se manifestar no nosso campo emocional. No campo emocional, gente, ela se plasma. Sabe assim, aquelas pessoas que... Eu era muito assim. Que a pessoa acha que ela é muito intensa. Ai, eu sou intensa. Sabe, apenas, às vezes, uma crítica vira um terremoto interno. Isso é um problema muito sério. Ou quando você sabota os seus próprios relacionamentos. Raiva, tristeza, essas explosões emocionais, né, como eu falei, ciúmes, culpa, medo do abandono, medo da rejeição.
Tudo isso são as nossas sombras se manifestando em alguma área da nossa vida. Nesse caso, no campo emocional. Medo de ser deixado, sabe? Medo de ser rejeitado, medo do abandono. Aí você tem umas explosões, assim. Tudo isso são as nossas trevas. E agora, muita gente acha que não tem nada a ver, mas as nossas trevas se manifestando no nosso corpo físico. Vou falar para vocês, existem várias formas de a gente perceber que esses problemas, essas feridas que a gente não cura, se manifestam, somatizam, plasmam no nosso corpo físico. Na semana passada, eu estava resistindo a alguma coisa, né? Não vou nem entrar aqui, mas estava resistindo a uma situação na minha vida muito forte. Estava, assim, tendo alguns problemas, eu sabia, eu estava ciente, mas eu estava resistindo. Eu sabia do que eu tinha que fazer, eu sabia da decisão que eu tinha que tomar, eu sabia que a situação tinha que ir por aquele caminho, porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. Eu sabia tudo isso, mas eu estava resistindo. Mesmo fazendo tudo isso que eu estou falando para vocês, que a gente ainda vai comentar, eu ainda estava resistindo. O que aconteceu? De noite, antes de dormir, fui meditar, fiz ali as minhas técnicas e tal, que eu sempre faço, e fui dormir com aquela resistência no meu coração. E de madrugada, fui levantar, não sei se fui no banheiro, fui pegar o celular, tirar da tomada, o carregador, e me deu uma dor, e virei assim, me deu uma dor muito forte nas costas. Sabe, parece que rasgou assim. Aí eu levantei para procurar o massageador, porque foi muito forte, gente, uma dor muito grande. E eu não conseguia nem respirar, de tanta dor. Eu falei, pronto, vou morrer hoje, né? Vou morrer agora. Falei, e a Laura dormindo, a Laura lá embaixo, eu aqui em cima sozinha. Falei, o que eu faço? Não conseguia respirar de tanta dor. Aí fui me arrastando, peguei o massageador, peguei um Torcilax, tomei, nem sei se era Torcilax, um remédio, e virei assim e comecei. Demorou um tempão para eu conseguir voltar, né? E depois de manhã eu fiquei pensando, falei, olha só, sabe, eu senti assim alguém falando para mim, os meus mentores, enfim, né? Tá vendo, Alessandra? Vai, resiste mais um pouco. Mas foi muito claro na minha cabeça que era... daí você pode falar para mim, mas é um castigo de Deus? Não, não é um castigo. Eu, principalmente, porque eu já estava sabendo o que eu tinha que fazer e eu não queria fazer. Eu estava resistindo. Toma. Né? Então, no campo físico, na área, no nosso corpo físico, podem aparecer dores crônicas também, endometriose, infertilidade, ovários policísticos, tudo isso são os nossos problemas, as nossas trevas. Mas por quê? Não é tão comum acontecer isso nas pessoas? Pois acontece, mas aí tem outra coisa que também eu vou falar mais para frente, que são os nossos chakras, que não estão trabalhando da forma que deveria, né? Eles não estão girando do lado certo, da maneira como eles deveriam estar girando. Então, cada chakra é responsável, digamos, ali pelos órgãos, glândulas, enfim. Né? Então, se, um exemplo, intestino desregulado ou gastrite, até a obesidade. Gente, vocês acham que a obesidade é normal? Não é. Por que tem umas pessoas que são obesas e outras não? É normal ser obeso. Não é normal, gente. Foge do fluxo natural do universo. Tudo que foge do fluxo, né? Tudo que não é fluido, tá errado. Meu intestino preso. É normal o intestino preso? Mas é porque daí você não come bem, não sei o quê. Eu conversei com o nutricionista para saber sobre isso. Não, tem muita gente que come certinho, come ameixa, toma água, faz isso, faz aquilo, e tem intestino ruim. Aí vem para mim, para eu fazer um alinhamento de chakras, vai lá ver, tá lá o plexo da pessoa, o plexo solar ou o chakra sacro, 80%, 85% de desequilíbrio. Óbvio. Aí a gente trata os chakras, que é o corpo energético,
a coisa começa a funcionar. Tá? É isso. O corpo da gente é como se ele estivesse gritando o que a sua alma está cansada de sussurrar e você não escuta. Né? Porque o seu espírito, o espiritual, a nossa espiritualidade não grita com a gente. Ela sussurra. Se você não ouve, o corpo somatiza. A espiritualidade é um mapa que nos guia nessa cura. Mas como que eu vou me curar se eu não estou aberta? Quando a gente fala a espiritualidade, né? Tá na moda também falar assim, é o nosso espírito, os nossos mentores espirituais. Todos nós temos. Não tem nada a ver com religião não, tá, gente? Mas o primeiro passo, como eu estou falando para vocês, é essa cura interna, né? Outra frase de Carl Jung, também, gente, famosíssima. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Aí a gente acha que é o destino. Ficar doente, ter um câncer, ou uma hipertensão, diabetes. Ah, é o destino, Deus quis assim. Deus quis assim? Deus vai querer que você tenha um câncer e morra? Não. De jeito nenhum. Enfim, vamos continuar. Como eu falei das repetições, né? Relacionamentos tóxicos, abusivos, tudo isso não é uma coincidência, né? É algo dentro da gente que a gente atrai. Assim como o dinheiro também. Se você está vibrando numa forma de escassez ali, você está rejeitando o fluxo do universo, entendeu? Então, isso é muito normal. Eu vi que a Catiane colocou uma pergunta, daqui a pouco eu vou lá, tá? Daqui a pouco eu vou lá e ler os comentários. Podem colocar, gente. Se estiver virando alguma chavinha na cabeça de vocês, coloquem, porque daí assim eu sei se está ressoando aí ou não, tá bom? Então, assim, muita coisa que a gente não sabe, a gente só vai entender com o autoconhecimento. Porque a verdade, né, eu vou falar muito sobre mim aqui para que vocês entendam. Vocês acham que aquela dor que eu tive nas minhas costas foi assim, só porque eu não vou para academia e eu sou uma travada? Que eu pensei isso na hora. Eu falei assim, eu preciso ir para academia, eu tô toda travada. Daqui a pouco começou a vir informação na minha cabeça. Alessandra, a partir do momento que você entende, depois que eu fui e fiz o que eu tinha que fazer, o que a minha espiritualidade já estava me mandando fazer, me orientando a fazer, passou tudo, né? Tive uma semana cheia de problema, vai ficar gravado, mas não tem problema. Problema com a minha menstruação, e cólica demais, e dor, não sei o quê. Eu tive uma semana assim, ó, toda virada. Tava assim com a minha saúde acabada, para não falar outra coisa. Depois eu falei assim, nossa, é tão mais fácil quando você vai pro caminha de acordo com o que tem que fazer, né? A verdade dói. Mas eu me libertei. A verdade dói, mas ela liberta. Eu me libertei desse problema, só porque eu resolvi olhar para o problema e falar, não, é esse o problema que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer? Ok, então vamos lá, vamos resolver. Tá? Vamos para o nosso segundo passo, que é a conexão com a espiritualidade. Mas eu quero olhar aqui. Não, depois eu olho. Eu ia olhar ali o comentário da Catiane, porque vai bem de encontro a isso que eu vou falar agora, mas eu vou ler depois, tá? Podem colocar aí, que depois eu leio tudo. O segundo passo, que eu acho que é bem sobre isso que ela quer falar, depois de você se conhecer, entender quem é você, o que você está fazendo aqui, porque se conhecer de verdade, vem aquilo que é a parte mais importante aqui da nossa aula hoje, que é essa conexão com a espiritualidade. Se reconectar com a alma. Essa reconexão. Depois do autoconhecimento, né? Por quê? Porque eles são a bússola que nos guia nesse mundo, nessa vida humana. Ai, que bonito, poético isso que você está falando. Uhum. Se eu não entender que eu vim para esse mundo para aprender
lidar com as minhas sombras, transformar minhas sombras em luz, transmutar isso em força, evoluir. Eu vim para cá para quê, então? Para enfeitar o planeta Terra? Não, né? Nós temos uma missão aqui, gente. Não é papo de espiritualista. Isso é real. E que, então, tem umas pessoas, deixa eu ver um pouquinho. Por que então tem algumas pessoas que vêm para esse mundo aqui e se dão super bem na vida, e nossa, tem uma vida boa, ganha muito dinheiro e é feliz no amor, é feliz nisso, naquilo outro, e outros que só se ferram? Por que você olha para a rua, olha mendigo, tem mendigo na rua, meu Deus? Que Deus péssimo, né? Que algumas pessoas vai fazer mendigo, outros milionários. Que Deus horrível é esse? Não, gente, cada um de nós está no momento de vida. Esses dias a gente estava passeando, né, Coelho? Eu ainda falei para o Coelho assim, não sei o que a gente comentou, tinha um pessoal sentado assim, estavam bebendo e coisa arada, né? Uns 4, 5. Mendigo mesmo, acho que bem de idade já eles eram, né? Numa papo, se divertindo e rindo ali, bebendo, fumando e bem doidão. Aí eu olhei para o Coelho e falei assim, ai, pensar que a gente já esteve lá, né? Ele ficou me olhando e falei, Cada um está numa fase, está num momento de evolução. O kardecismo fala muito disso, né? Não quero entrar nesse tópico, mas é assim, cada um de nós está em seu momento. E para que eu agilize o meu momento de glória, eu preciso entender, quero agilizar isso. Eu não quero ficar aqui penando a vida inteira, passando os perrengues a vida inteira. Não. Então, peraí. Então, deixa eu entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, essa tal de espiritualidade aí que a Alessandra está falando, né? Existem algumas formas da gente se conectar com a nossa alma. Permite. Alaide. Oi, Alaide, seja bem-vinda. Existem algumas formas da gente se conectar, né? Eu vou explicar algumas coisas para vocês agora, coisas que eu faço e que realmente aceleram o processo, né? Não tem nada a ver com religião, vou falar mais uma vez para vocês, porque a religião, ela não ensina você a se conectar com a sua espiritualidade. Lá você está trabalhando, são dogmas, é totalmente diferente. Uma casa de religião não te ensina o que a gente precisa fazer com a nossa essência, tá? Algumas formas, uma, por exemplo, é a prática de altar. Isso é incrível, gente. Porque quando você monta o seu altar ali, você sabe que você tem um lugar, né? Um silêncio com o seu divino. No meu altar, gente, não tem nada a ver. Eu posso... tem gente que fala assim, eu tenho um altar para não sei quem, outro altar para não sei quem. No meu altar, eu tenho Jesus Cristo, tenho Buda, eu tenho Pachamama. Ninguém briga com ninguém ali não, tá, gente? Então não tem nada a ver. Não se preocupem com relação a isso. Os santos, não sei, quem é católico, enfim, o que você quiser colocar ali no seu altar. Se você não quer colocar santo nenhum, não tem problema. É o seu lugar, sabe? Tem um lugar sagrado, tem um lugar divino para você. Onde você vai fazer suas orações. Não estou falando que ali é o lugar onde só ali que você vai fazer teus momentos. Não. Eu medito na cama, sempre. Sempre. Eu cruzo minhas perninhas ali na minha cama mesmo. Tudo bem que meu altar fica ali no meu quarto, mas a prática do altar é muito bom, tá? Acelera essa nossa conexão. Acenda uma vela, converse com seus guias, sabe? Converse com seus mentores como se ele fosse um amigo. Chame o seu mentor para perto de você. Porque quando você conversa, quando você... como que eu vou me conectar com a minha espiritualidade? Conversando, como se fosse um amigo. Como que eu me conecto com vocês? Conversando. Entende? Então, é assim que funciona. Acenda uma vela, escreva alguma coisa, não seja também um pedinte, né? Como é que fala? Um pedinte espiritual. Agradeça.
Agradeça pelo que você tem, pelo que você não tem. Converse com eles como se eles fossem teus amigos. Ah, com eles quem? Pode chamar de mentores, se você não sabe. Pode chamar de anjo da guarda, pode chamar de Espírito Santo, pode chamar o nome, gente. Nomenclatura foi criada pelos humanos, esqueçam. Você pode falar o que você quiser, tá? Pode falar o que você quiser. Tem até uma história que a gente não se conecta com o espiritual pelo que a gente está falando, a gente se conecta pelo nosso sentimento. Tem uma história de uma amiga minha, que ela contou que, quando ela era pequena, tava a mãe dela e mais, acho que ela e a irmã, não sei, pequenos assim, e estavam andando na rua, acho que ela tem a minha idade, mais ou menos, então ela era pequena, isso há mais de 30 anos atrás, digamos assim, acho que mais de 30 anos atrás. Era uma ruazinha, assim, daí elas estavam passeando e tal, e a mãe dela era evangélica ferrenha, né? Desses que Deus o livre, não acredita em santo, e não sei o quê, não sei o quê. E eles estavam indo, daí abriu uma casa, assim, um portão de uma casa, e saiu um cachorro. Ela fala que era um cachorro enorme. E saiu correndo, sabe, atrás e latindo, e foi para avançar nas meninas. Aí a mãe dela se ajoelhou no chão, ela conta, o jeito que ela conta é muito engraçado. A mãe dela se ajoelhou no chão, ai, minha Nossa Senhora, ai, minha Nossa Senhora, ai, minha Nossa Senhora, livra minhas filhas, minha Nossa Senhora. E o cachorro pegou e saiu, né? Foi babando, ia morder e saiu. E ela conta essa história, chega a arrepiar, né? Ela fala, gente, o que mais chama atenção não é o fato dos cachorros não terem mordido a gente, é o fato da minha mãe chamando, clamando por Nossa Senhora. Sendo que ela falava que Deus é livre santo. Vocês estão entendendo? Então, assim, será que foi Nossa Senhora que livrou? Ou foi... Não sei. Foi uma força divina muito maior, não interessa o nome, tá? Só lembrei dessa história para que vocês pensem assim que a nomenclatura não muda nada, tá? Então, como eu falei, eu tenho ali Buda no meu altar, tenho santo, tenho Jesus Cristo, tenho Pachamama, tenho tudo. E ninguém briga com ninguém. Eu acendo minha vela e tal, nananã. Aprendam a silenciar. Aprendam a gostar do silêncio. Agora também a gente entra na meditação, né? A meditação também é uma prática. Ó, eu listei várias práticas aqui para falar para vocês. Deixa eu pegar uma água, porque eu listei várias práticas. Outra prática é a meditação. A meditação, gente, é um momento que você silencia o externo para ouvir o interno. Como eu falei lá no começo, ninguém fala, nenhum espírito, digamos assim, né? A sua centelha divina, Deus, enfim, não vai falar com você se você tiver com aquele monte de pensamento na tua cabeça. Você não vai ouvir. Eu estava com várias coisas na minha cabeça, vários problemas, e não sabendo o que fazer, eu tive que sentir uma dor muito forte para eu entender que aquilo era algo me chamando a atenção para que eu olhasse para aquilo. Então, você não vai conseguir ouvir a voz da sua espiritualidade se você não silenciar. Por isso que a meditação, eu acho que é o mais importante daqui, hein, gente? Aprendam a meditar. Ah, mas eu não consigo. 1 minuto, gente. Eu vou ensinar uma prática para vocês. 1 minutinho por dia. Respirem, eu falo muito da respiração, né? Para quem não consegue meditar, comece com a respiração. Respira profundamente, segura e solta. Umas 3 vezes. Você já começa a se conectar com você. Depois você pode contar. Vai contando, conta até 100. Prestando atenção na sua contagem. Ah, mas daí isso não é meditar. Meditar nada mais é do que você acalmar seus pensamentos. Só isso. Não é você conversar, não é você pensar em nada, é você acalmar teus pensamentos. Quando você está contando, você não consegue pensar na roupa que você tem para estender. Ou na pia cheia de louça que eu tenho que ir lá lavar. É simplesmente isso. Acalmar. Silenciar o externo para ouvir o interno. E, gente, vocês acreditam que é no silêncio que você tem insights, que você decide o que você vai fazer. É quando você silencia.
Gente, tem gente que, ó, durante uma meditação tem ali uma ideia milionária. Uma ideia no negócio, para abrir um negócio, não sei o quê, que vai... É na meditação que as ideias vêm. A criatividade vem. Tem atores, atletas, todos que têm prática de meditação, de mindfulness, antes de subir no palco. Eu já vi muita reportagem sobre isso. Tá? Outra prática, que também isso é diário. Como eu faço? Deixe uma agenda, um caderninho do lado da cama de vocês. Se vocês acordarem de madrugada, anotem os sonhos de vocês. Os sonhos nada mais são do que uma conversa com a espiritualidade, sim. Tá? Muitos dos sonhos, existem três tipos de sonho, né? Uma hora a gente fala só sobre os sonhos. Eu até estou pensando em fazer uma aula sobre os sonhos. Porque existem 3 tipos de sonho. Mas existe o sonho que é, sim, uma conversa com a sua espiritualidade. Então, anote. Sensações. Dor. Se você teve uma dor diferente. Nossa, tive uma dor diferente. Anote. Não foi do nada. Lembra que eu falei no começo? Nada é do nada. A não ser que você viva no automático, né? Se você está no piloto automático, daí... O universo fala por símbolos. Horas iguais, repetições, animais, sabe assim, às vezes uma borboleta, tem muita gente que fala sobre borboleta, mas tem outros tipos de animais. Joaninha, gente, joaninha para mim é um símbolo tão incrível. Se eu vejo uma joaninha, eu agradeço. Eu agradeço porque eu sei que ali a minha centelha quer falar comigo alguma coisa. Um sonho estranho, por exemplo, pode ser uma chave aí, uma chave de cura, né? Eu falo muito dos 4 elementos, porque a minha iniciação espiritual foi através dos 4 elementos, né? Eles são a base da nossa natureza energética, e revelam para a gente onde está o seu desequilíbrio, tá? Então, tem os signos, né, também, porque nem sempre... Enfim, eu não vou falar muito sobre signos, porque eu não sou astróloga, mas, se o seu signo é de ar, se o seu signo é de terra, não sei o quê, não sei o quê. Não olhem por isso, olhem para como você está. A partir do primeiro passo que eu falei, que é o autoconhecimento, você consegue entender se você está com dificuldade de prosperar, se você está sentindo muita insegurança. Isso é falta do elemento terra. Mas, deixa eu ver, se você está com muitas mágoas, está chorando muito, sabe? Ou está com explosões emocionais, é a água que está em desequilíbrio. Tem que ativar o elemento água. O fogo, por exemplo, fogo é o quê? Desânimo. Se você está procrastinando demais, falta do elemento fogo na tua vida, né? Ou as mentes, ali, o pensamento em looping, dificuldade de foco, meu Deus, só pensa... Ar, elemento ar. Então, quando esses elementos estão em desequilíbrio, a vida não flui, né? Então, tudo trava. Uma pessoa com excesso de ar, por exemplo, e pouca terra, né? Ela pode ser cheia de ideia, mas não concretiza absolutamente nada. Eu era assim, gente. Eu começava 1000 coisas, e não ia para frente em nada. Tá? Vou falar sobre mais algumas coisinhas aqui, algumas práticas, mas eu tô curiosa para ver os comentários, porque eu vi que tem bastante gente falando ali. Peraí. Vamos ver. A Duda, só penso no óleo quente. A Duda, né? Quem não conhece, a Duda quer queimar todo mundo, quer botar todo mundo no óleo quente. A Catiane, eu tinha essa dúvida que espiritualidade era sobre religião. Eu nunca quis saber, eu nunca dei ouvidos a essa questão. Eu ainda quero entender esse universo da espiritualidade, entender exatamente o que é, porque alguma coisa em mim não é mais a mesma... olha isso. Catiane, é exatamente por isso que você está aqui. Você não está aqui em vão. E eu não falo de religião. Hoje eu nem tenho uma religião mais, né? Hoje eu não vou em casa nenhuma de religião, porque cheguei num momento que, para mim, isso é muito individual, tá, gente?
para mim, eu senti assim, não é mais o meu momento. Outra, quando eu via falar de espiritualidade, me remetia espírito de gente vagando, me dava medos. Sempre me afastei desses temas. Da Maria Eduarda, meu herê, dei o nome para ele. Ótimo, Maria Eduarda. É uma relação, se criou uma relação. Aline, o sonho que conversa com a espiritualidade é aquele que lembramos quando acordamos? Nem sempre, Aline, nem sempre. Eu acho que eu vou preparar uma aula sobre isso para gente, uma próxima. Nossa, Ali, já tive um sonho que eu estava em uma batalha espiritual com lobos. Foi tão realista? Sim. Quando você começa a entender sobre as tuas trevas, fica mais fácil interpretar seus sonhos. Entendeu? Por isso que eu falei lá no começo, o primeiro passo é, sim, o autoconhecimento. Tive um sonho parecido com vampiros. Às vezes estou preocupada e olho para o céu se tem um pássaro que tem uma resposta. Olha que legal, quando estou me sentindo bem, vejo uma borboleta e sinto uma confiança naquele momento. Olha que legal que a Camila falou, ela já está dando sinais para o universo, ela já está falando, eu quero me comunicar dessa forma. E é assim que funciona. Você está se comunicando, você coloca, mas eu posso colocar do jeito que eu quero? Claro que pode. Eu tenho os meus acordos com a espiritualidade. Quando eu falo minha espiritualidade, gente, eu falo os meus mentores, os meus guias, quem me acompanha, porque nós temos muitos seres de luz que acompanham a gente, tá? Não pensem que não existe isso. Então, quando eu falo os meus mentores, são os seres de luz que estão com vocês. Todo mundo tem. Não sou só eu, não. Né? Vocês acham que vocês andam sozinhos? Vocês caminham sozinhos? Estão enganados, hein? Então, conversa com eles. Porque você não está enxergando, você acha que não está ali? Estão. Então, a Camila, ela já colocou, eu quero olhar para o céu. Ela já conversou com a espiritualidade. Eu quero que vocês me mostrem de alguma forma. E é essa comunicação que vai acontecendo. É assim, gente. Depois, no finalzinho, não quero demorar muito. Mas é cedo ainda. Não quero demorar muito, mas no finalzinho eu vou contar para vocês sobre uma forma que eu impus. Eu sou metida, né? Eu imponho mesmo o que eu quero. A Marineia, eu acredito que evolui bastante, mas tenho muito que aprender. Gosto mais de contemplar. Esse é ótimo. Me sinto bem, mas falta aprender a me conectar para conseguir melhorar alguns aspectos da minha vida. E a Camila, fora os arrepios. Marineia, isso aí que você falou é incrível, incrível, porque a contemplação é uma forma de meditação, sim. E é uma das formas mais poderosas que tem. Porque a gente, quando você está contemplando, olhando, por exemplo, uma árvore, qualquer coisa, você está olhando ali, sabe, contemplando a beleza, quem que está se sobressaindo em você? O teu espírito, a tua alma, né? Porque se você estivesse no piloto automático do seu corpo, vivendo só no seu corpo, você não pararia para ver a natureza. Não mesmo. Existem pessoas que não perdem tempo, entre aspas, parando para observar a natureza. Tem muita gente que não vai perder. Eu vou perder meu tempo parando para ver uma árvore? Eu já ouvi gente falando isso. A diferença entre aqueles que param, sim, para observar, para ouvir o barulho. Gente, é incrível. Quando você começa a cuidar da sua espiritualidade, você começa a ouvir o barulho dos pássaros. E antes você não ouvia. Estando no mesmo lugar, você não ouvia. Por que agora você está ouvindo? Vocês sabiam disso? É incrível. Ai, eu amo. Outra coisa também que faz a gente se conectar mais rápido, é você observar o teu campo de energia. Quando a gente equilibra, né, os nossos chakras, como eu já estava falando ali, a gente irradia uma luz que a gente não enxerga, né? Algumas pessoas enxergam, tem gente que enxerga a aura, tem gente que enxerga a cor da aura, tem pessoas que têm essa facilidade, né? É mais difícil. Tem umas técnicas para você começar a enxergar. Existe, eu sei ensinar, inclusive, mas não é o nosso foco aqui. Mas tem gente que consegue enxergar. Pessoas que iluminam mais. Vocês sabiam disso? Tem alguém aí, a Fernanda, a Reikiana. Que legal! Gente, e quando a pessoa começa a estudar
o Reiki aprende muita coisa interessante para se conectar, porque é espiritual, né? É energia, é energético. É muito interessante isso. Quando a gente começa a pensar, tá, mas como que eu vou fazer para equilibrar meus chakras? Com meditação você equilibra seu chakra, com contemplação você equilibra seu chakra. Você pode também fazer uma harmonização, que é um trabalho que eu faço, inclusive, né? Se alguém quiser fazer, depois você me manda mensagem que eu faço. A harmonização dos chakras, para que serve? Se ela está enfraquecida, se a sua aura está enfraquecida, ela vai ter buracos, ela vai ter manchas, e daí por onde entram os obsessores, as doenças, os bloqueios, né? Então, assim, é bem profundo esse assunto, né? Seria uma aula para a gente falar só sobre isso. Mas os chakras, por exemplo, vamos dar uma linkada aqui rapidinho para que vocês entendam. Assim como eu falei dos elementos, os chakras são nossos pontos de força, né? Os 7 principais elementares, mas nós temos aí milhares de chakras, porque até na palma da mão tem vários chakras, tá, gente? Mas os 7 principais é o chakra raiz, que é responsável pela segurança, pela sobrevivência, pelo dinheiro. Se ele está bloqueado, você não vai para frente financeiramente, tá? Então, precisa desbloquear. Por isso que eu falo, quando eu faço harmonização, a gente equilibra, né, os 7 principais. O sacro, por exemplo, que é logo o raiz, é lá bem no órgão genital, né? Aí o sacro é responsável pelo prazer, pela criatividade. Se ele está bloqueado, bloqueio sexual, inclusive, infertilidade, sabe, pessoa que não sente prazer, tudo isso é o chakra sacro bloqueado. O plexo solar, que é responsável aqui pelo, eu falo, né, que é, o estômago, problema de gastrite, não sei o que, não sei o que, é o plexo solar, só que ele também é responsável pela autoestima. Sabe aquele poder pessoal? Você está se sentindo o último bolacha do pacote, como é que é? O cocô do cavalo do bandido. É o plexo solar, está desequilibrado. Aí vem crise de identidade, coisa arada. Depois vem o cardíaco. O chakra cardíaco é o chakra ali do magnetismo, sabe? Do amor, do perdão. Se você tem dificuldade de perdoar, de se perdoar, de perdoar os outros, porque está bloqueado. Tudo isso faz parte do autoconhecimento lá no comecinho que eu falei para vocês. Por que o autoconhecimento é tão importante? Você conhecer o seu corpo, conhecer o que você está emanando. O chakra laríngeo. Gente, eu fui uma criança que as pessoas, eu acho assim, o meu pai até me impulsionava, mas muita gente mandava calar a boca, porque eu era falante. E, cala a boca, menina, você fala demais. Meu Deus do céu, não para de falar. Menina chata. E eu sempre fui assim. Só que aquilo, para mim, eu saía com os meus amigos e tal, depois eu chegava em casa e com aquela culpa. Falei demais. Meu Deus, só eu falo, não deixava ninguém falar. Meu Deus do céu, como eu sou chata mesmo. Bem que eles falam, eu sou chata e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu me culpava porque eu falava demais. Por que eu me culpava? Porque alguém lá na minha infância dizia que eu era chata, porque eu era falante demais. Até que um dia eu entendi, tive que passar quase um ano com tosse, já contei isso para vocês. Quase um ano eu fiquei com tosse direto. Fui em tudo quanto é médico, gente. Fiz tudo quanto é tratamento e a tosse não parava. Então, eu entendi que era o meu chakra laríngeo que estava com 90% de desequilíbrio. Por quê? Porque eu precisava me comunicar, precisava me expressar. Eu tinha que parar de ter esse medo de falar, de medo de irritar as pessoas. Aí, o que eu fiz? Falei, vou abrir um canal, então. F, eu ia falar F para todo mundo. Quem quiser me ouvir, que ouça. Quem não quiser, que não ouça, mas eu vou falar. Curei o meu chakra laríngeo assim. O frontal, gente, aqui o terceiro olho, né? Se tiver bloqueado, traz uma confusão na vida. Meu Deus. Sabe assim, uma falta de direção? Você não sabe o que fazer? Se você casa ou compra uma bicicleta? É o chakra da intuição, é o chakra da visão, da clareza. E precisa desequilibrar. Precisa equilibrar, quer dizer, né? Eu desequilibrar. O coronário é a conexão espiritual.
é o nosso ori, né? O chakra da coroa. É o chakra do propósito, da comunicação com o divino. Gente, então a melhor defesa espiritual, que a gente acaba tendo ataques espirituais. E a melhor defesa é curar as feridas. Como que cura as feridas? Entendendo quais são essas feridas. Tá? Outras técnicas também são práticas fáceis que vocês podem fazer sempre. Banho de ervas para limpeza energética. É incrível, gente, é muito bom. Tem gente que não acredita, né? Mas é energético também. Defumação, faça defumação na sua casa. Incenso é incrível também. Ah, mas é uma coisa tão, né? Olha, eu tenho aqui, esse aqui meu ainda... Ai, tá caindo, não vou pegar. Ah, mas é que incenso, não sei o quê. Faz incenso, pega a erva, você mesmo faz em casa, defuma a tua casa. É energético, tudo isso é energético. Incenso natural, palo santo. Também vários tipos de... Até o chá. Ah, lembrei agora de chá. Chá também, gente. Façam chá, dependendo da erva, claro, né? Não adianta também ficar tomando chá de qualquer coisa. Mas dependendo do... Eu tenho uma lista de uns chás também muito interessante, que é bom para isso. Chá de alecrim, enfim. Que são para defesa energética, defesa espiritual. Eu uso rapé. Para mim, é incrível, porque nos momentos da minha meditação, né, para mim, faz uma limpeza energética muito incrível. Eu sinto leveza no meu corpo depois, né? É verdade, Catiane, eu vou colocar assim, fazer uma lista bem legal e colocar no grupo para vocês. O rapé eu uso, às vezes depois da live, eu me sinto meio pesada e tal, porque eu faço as lives e é energético o trabalho, live tirando cartas, né? Também é bom. A respiração consciente é a melhor coisa que existe. E a visualização. A visualização também, você senta, respira ali 3 vezes e imagina uma luz branca, imagina o céu abrindo, uma luz descendo, encostando em você. Ai, mas que coisa boba. Não, tem um poder incrível isso, gente. Incrível. Você imaginar uma luz dourada, por exemplo. 1 minuto do seu dia, na hora do almoço, que você estiver trabalhando, tá? Ho'oponopono. Tem, acho que a Rosiane que adora o Ho'oponopono, né, Rose? Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Ho'oponopono também. Você olha para a sua dor, tudo isso são técnicas, são práticas que faz, sim, você se conectar com a sua espiritualidade, tá, gente? O EFT, por exemplo, eu ensino lá no TAC, que é o tapping, né? Que são técnicas também de liberação emocional. Você está com alguma dor, está com algum problema, você está com... Depois que você descobriu qual é o teu problema, a minha dor, por exemplo, porque estou me conectando, nananã, eu estou entendendo que eu não quero mais isso na minha vida. O EFT o Emotional Freedom Techniques, é uma técnica maravilhosa também. Né? Tudo isso alinha o seu campo e te prepara para transmutar a dor em luz. As sombras em luz, tá? Esse caminho que a gente está trilhando, né, que a gente trilha, nos traz de volta para quem nós somos de verdade. Aí as pessoas falam assim, mas eu não nasci com um dom de... Não, gente, não tem nada a ver. Você começa a desenvolver esses dons. Sabiam disso? Você acessa a telepatia, por exemplo. Nossa, sério? Uhum. Sabe escrita intuitiva? Tudo isso você aprende, você desenvolve. Como que você desenvolve esses dons? Se conectando com o seu espírito. Você sente a sua intuição, você começa a entender. Isso é minha intuição falando. Você começa a perceber coisas que antes você não percebe. Você percebe que a sua alma está te guiando o tempo todo.
Por isso que eu falo, gente, não é nenhuma casa de religião que vai ensinar isso para vocês. O templo não está lá fora, o templo somos nós, na Bíblia diz isso. Nós somos o templo. Templo do quê? O templo do Espírito. O corpo é o templo do nosso espírito. Templo da nossa alma. Aí, eu já falei também para vocês, eu não nasci sabendo ler carta. Eu desenvolvi isso. Eu desenvolvi isso me conectando com a minha espiritualidade. Então, sim, a melhor forma de você curar suas dores, viver uma vida livre, uma vida infinita de alegria, de prosperidade, é se conectando com quem você é de verdade. Não é com o seu corpo, é se conectando com quem você veio para ser. Né? Você está aqui hoje porque você ouviu o chamado da sua alma, como eu falei lá no começo. Todo mundo quer mudar, sabiam disso? Todo mundo quer uma vida melhor. Mas é todo mundo que tem coragem de dar um passo sem enxergar o chão? Não mesmo. Então, tudo que eu decidi trazer para vocês, porque a gente, assim, não existe nada se eu não decidir aceitar não existe mudança na minha vida se eu não decidir olhar para as minhas sombras, para os meus problemas e melhorar, transmutar os problemas em luz. Porque energia não se perde, não tem isso também? Energia se transforma, se transmuta, se modifica. Então tá, se eu tô com um problema de saúde, eu quero me curar. É possível me curar? Claro que é possível se curar. Como que a gente se cura? Deixando com que essa essência saia, se sobressaia. Né? Ai, deixa eu ver se eu, na minha listinha, se eu não esqueci de nada que eu tenho que falar para vocês. Esse caminho, né, da espiritualidade é muito individual, né? Não digo que é solitário, porque a gente tem aquele grupo lá, a gente, né, tem pessoas que estão na mesma busca que nós, então não é solitário, mas é muito individual. Tem gente que fala que é solitário, né? Eu acho que não. Mas é individual. Por isso que quando eu coloco lá meus vídeos, né? Fazer meus vídeos. Deixa eu ver quem que quer participar da chamada. Vanessa. Muita gente fala, manda mensagem para mim, nossa, que legal, e não sei o quê, como isso foi bom para mim, ressoou comigo. Mas e daí? O que eu faço agora? Né? O que eu faço agora? Quando comecei eu tinha sonhos, né? Eu tive, assim, uns momentos muito tristes depois que meu pai faleceu. Eu chorava tanto, eu me jogava em cima do caixão e eu queria ir junto com meu pai, e eu não me conformava. Falava, que Deus é esse? Que monstro de Deus? Eu fiquei com raiva de Deus. Falava, porque, né, eu tinha me separado, estava ali sozinha com 2 filhas, meu pai falou que ia me ajudar a criar minhas filhas, não sei o quê. Mas isso também, né, que aconteceu. E daí para mim foi uma decepção muito grande, eu sofri demais, demais, demais. Parecia que eu queria morrer junto, tanto que eu abandonei minhas filhas, assim, minha mãe que cuidava, porque eu não queria nem... Nossa, eu fiquei num estado depressivo profundo mesmo, nessa época. Há quase 15 anos atrás. Só que daí, depois de um tempo, eu falei, peraí, deixa eu entender, eu queria entender por que as pessoas morrem, né, no momento que a gente mais precisa, por que Deus é assim, que Deus é esse. Foi por isso que eu comecei a estudar sobre espiritualidade, né? Fui para a religião, fui sim, né? Tive muitos anos fui evangélica, fui católica, fui umbandista, fui kardecista, fui tudo que você imaginar. Mas por quê? Porque eu queria entender. Em todo lugar que eu queria ir, eu queria entender o que é isso. Eu não aceito um Deus desse. Minha família cristã me ensinaram a ser assim, mas que Deus é esse? Que Jesus Cristo mal, né? E eu queria entender. Eu falei, não é bem assim, então eu preciso estudar.
E hoje eu posso falar para vocês, assim, do fundo do meu coração, todas as minhas técnicas, todas as ferramentas que eu uso para alinhar os chakras, para tirar as cartas para vocês, a escrita intuitiva, a telepatia, a vidência, né? Porque eu falo para o coelho que eu não quero ser vidente, não quero. O coelho fala, aceita, aceita. Tudo isso não é uma coisa que eu nasci com isso, gente. Não, de jeito nenhum. A partir do momento que você começa a entender que você não está sozinho aqui, você não é esse corpo, tem algo muito mais forte, muito mais profundo aí, dentro de você. E você começa a entender, eu quero me conectar então, já que tem alguém aqui, conversa aqui comigo, vem cá. É isso. Quantas vezes eu deito na cama e falo, então, vamos conversar. Me fala, eu preciso decidir isso, eu não sei o que fazer, o que eu faço? E é assim, gente, no outro dia eu peço sinais, eu quero que me mostre sinais. Aí a Camila até falou, não sei se foi a Camila que falou de música, aí você pede sinais, daqui a pouco você abre, você liga o rádio e toca uma música que tá falando aquilo que você precisava ouvir. Tem muito, na Bíblia não fala que tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que, não sei se é na Bíblia que fala isso, né? Então, gente, ou vocês acham que, nós estamos nesse mundo aqui porque nós estamos lindos, viemos aqui para enfeitar a terra. Óbvio que não. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser explorada aí. E a primeira delas é entender, aceitar que nós somos um espírito vivo de Deus. É assim que, de Deus, eu falo Deus, mas a gente não fala sobre religião, tá, gente? É do Criador, dessa energia pura, divina, criadora, né? Se você, como eu falei, da nomenclatura não importa, se a gente chama de Deus, se chama de fonte, tem gente que chama de todo, de vácuo quântico, o nome não importa, desde que você entenda que existe uma energia superior a você e que te criou e que você faz parte dessa energia também. Se a gente faz parte dessa energia, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Por que eu tive que fazer essa aula para vocês? Não foi porque eu quis. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Foi porque eu quis. Foi porque me veio essa informação. Eu aprendi que as nossas dores, as nossas sombras precisam ser curadas. Eu tenho um problema, quem já me conhece há mais tempo sabe, eu tenho um problema muito grande com a minha filha mais velha, ela tem 23 anos já, e a gente, né, já se desentendeu, ela já saiu de casa, já foi morar, já saiu de casa 2 vezes, enfim. A primeira vez, porque a primeira vez eu peguei ela fumando em casa e briguei, ela tinha 18 anos, né, problemas de pai, mãe e filho. Mas o que eu quero dizer para vocês não é sobre o problema em si, entre eu e a minha filha, é como que eu posso dizer? A palavra que eu quero achar para vocês entenderem, essa diferença, digamos assim, não quer dizer que nós temos diferença, quer dizer que eu tenho coisas para evoluir na minha alma e ela tem coisas para evoluir na alma dela. Hoje eu entendo que eu não vou mudar minha filha. Nunca. Assim como eu tenho o meu espírito aqui, ela tem o dela ali. Ela precisa aprender a curar as sombras dela e eu preciso aprender a curar as minhas sombras. Hoje eu entendo isso, mas eu sofri tanto. Como eu sofri, gente. Como eu chorei, como eu tomei remédio, como eu me descabelei. Hoje não. Hoje eu tenho a minha vida, eu vivo a minha vida. Eu falo, filha, você vai curar as tuas sombras. Diferente da Laura, que a Laura ainda tem 15 anos, né? Ainda, né? É diferente. Mas ela tem... Se é problema de relacionamento, se é problema com enfim, ela vai, porque ela já vem de uma outra vida, ela já vem com uma bagagem, assim como eu, assim como vocês. E a gente vai aprendendo a curar, a transmutar essas nossas dores, essas nossas feridas, em luz. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, né?
Então, tudo isso que eu falei são práticas que fazem com que a gente desenvolva a nossa espiritualidade, desenvolva esse nosso lado mais forte, né, a nossa alma. É um encontro, por isso que eu falei lá no começo, é um encontro com a nossa alma, a gente precisa se reconectar com a nossa alma. Esse é o propósito maior dessa vida humana, é se reconectar com quem nós somos, lembrar de quem nós viemos ser, né, lembrar. Quando você começa a fazer essas práticas que eu estou falando para vocês, você começa a se lembrar. Por que que eu, do nada, aprendi a tirar carta? A minha intuição ficou mais aflorada, a vidência, a telepatia, né? Às vezes eu fico tanto com a minha irmã, é muito engraçado que a gente faz isso. Às vezes eu começo a pensar nela, falo, vou fazer um teste. No começo era teste. Daqui a pouco ela mandava uma mensagem. Ou com ela é muito fácil, sabe? Ou com alguém, você começa a visualizar a pessoa, daqui a pouco a pessoa te liga. Tudo isso são testes que a gente começa a fazer com o nosso espírito. Isso acontece, gente. Ai, porque fulano tem o dom. Não, todos nós temos a mesma capacidade. Só que a gente não treina, tudo isso é hábito. Então, a partir de hoje, se vocês estão aqui é porque vocês têm esse chamado aí no coraçãozinho de vocês. Comecem a fortalecer o espírito de vocês. Todos nós temos. Aí eu conheci essa minha amiga, ela é da Itália, conheci ela num curso que a gente fez, há uns 3 anos atrás. Ela deu um nome pra alma dela. Aí, eu não lembro agora, mas é um nome assim, um apelido, né? Eu falo, nossa, que intimidade dela. Ué, foi assim que eu aprendi. Aí agora eu lembrei que a Duda também colocou ali, né, que ela deu um nome pro herê dela. Assim, gente, a gente vai fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito vivo, tá? Existem algumas crenças, para finalizar, tá, gente? Eu ia fazer um intervalo, mas daí eu tentei enxugar aqui para a gente não ficar aqui 2 horas, né? Senão vocês iam ficar bravos comigo. Aí eu coloquei aqui para ficar fazer em 1h30. Não é tanto, pelo menos. Tem algumas crenças que impedem a gente de evoluir espiritualmente, né? Porque, assim, vamos falar de dinheiro agora, porque eu falo muito de prosperidade lá no Instagram, né? Prosperidade é uma coisa que todos nós queremos melhorar, né? O relacionamento, eu dei o exemplo lá do comecinho, né, da minha vida, do meu relacionamento, que sempre foi já tive vários relacionamentos falidos, né? E isso me pegava muito. Mas eu gosto muito de falar de dinheiro, porque eu sempre falo, desde pequena, eu sempre quis ser rica. Eu quero ser rica e pronto, acabou. Né? Então, prosperidade é uma coisa que me pega também, né? Sempre falei, comecei a estudar a lei da atração, enfim. Existem algumas crenças que atrapalham, que fazem com que a gente não evolua, que não vá para frente quando se trata de dinheiro. Também, como eu falei lá, que às vezes a gente carrega essas feridas da árvore genealógica, também, tá? Tem gente que faz até pacto com a pobreza em outras vidas. Isso é um assunto também que, se a gente fosse falar sobre isso, a gente ia ficar aqui mais um tempão. Mas existe isso, às vezes tem coisa que você não sabe, que você tem ali um bloqueio muito grande, pessoas que trabalham, e não conseguem prosperar, e não vai para frente, né? E eu criei uma técnica, que é uma técnica de alinhamento quântico, um desafio de 30 dias que a pessoa faz para modificar essas crenças já teve uma com 10 dias, já ganhou não, né? Conseguiu o dinheiro da carteira de motorista dela. A outra com 12 dias nem imaginava que ia ganhar um seguro-desemprego. Já está nos últimos dias, só foi na advogada conversar sobre outra coisa, a advogada falou que ela tem direito ao seguro-desemprego, né? Teve outra que falou, essa aí é dona do salão, acho que ela não está aí, né? Ela com 12 não, acho que nem deu 12 dias,
tipo, 10, 11 dias, assim, ela falou no 12º dia, mas já tinha acontecido. O salão dela, o sonho dela é ser, ela é cabeleireira, tem um salão, mas o sonho dela é ser professora de cabeleireiros, né? Com 10 dias, ela foi convidada para trabalhar numa escola de cabeleireiro, sabe? Para dar aula. Daí ela falou assim, gente do céu, esse negócio... Então já são... Isso que eu lancei não faz nem um mês, né? Já são 3 depoimentos. E a TAC é, assim, eu falo que eu estou tão apaixonada por esse curso, que é um desafio de reprogramação mental, né? Você faz 30 dias de técnica, baseada em neurociência, epigenética mesmo, sabe? É bem profundo. São 30 dias. E não tem como não mudar a sua vida. Muda realmente. Por que eu comecei a falar do TAC agora? Porque eu já estou escrevendo, tentando, né? Já estou escrevendo, fazendo uma técnica igualzinha, parecida pelo menos, com relação ao campo amoroso, né? Para você destravar esse problema amoroso. Eu falei, gente, eu preciso, muita gente pedindo. Eu preciso de alguma coisa que destrave, eu preciso de um homem decente, porque só traste que vem na minha vida. É um pior que o outro. Eu falei, gente do céu, sei bem como é isso. Sei bem como é isso. Você termina com traste, daqui a pouco vem um pior ainda e não sei o quê. Aí eu falei, não, vamos terminar o TAC, vamos fazer o TAC, né, para prosperidade financeira, que é técnica de alinhamento quântico, o nome. E depois eu vejo daí como que a gente pode transformar, enfim, posso até dar de presente para quem já é aluno do TAC, ou fazer com valor diferenciado, não sei, vou pensar. Só para relacionamento amoroso, né, porque eu falo que as minhas clientes, as minhas consulentes, a maioria está com problema de relacionamento, gente. Mas, né, já que a gente está falando sobre isso, eu vou fazer um convite para vocês, que eu pensei agora mesmo, não tinha pensado nisso. Quem estiver na aula e quiser fazer o TAC, eu vou dar de presente uma harmonização de chakras. Olha que legal, um alinhamento. Porque, assim, é muito interessante, porque o TAC, ele já vai reprogramar a tua mente, né, para o financeiro. De 10 a 15 dias ali, 3 pessoas já mandaram depoimento, né, dessa turma, que é a primeira turma, que eu acabei de lançar, não deu 30 dias ainda que o povo está fazendo. Reprograma sua mente com ciência e espiritualidade. Alinha sua energia, sabe? E também vai ajudar a curar essas feridas e bloqueios financeiros. O TAC é financeiro, tá, gente? O TAC é financeiro. A gente fala só sobre dinheiro. É para ganhar dinheiro de verdade. Tá? Então, para quem está querendo melhorar financeiramente. É para isso. Mas eu brinquei aqui porque tem muita gente que fala assim, ah, não, dinheiro... Só que Alessandra, agora eu penso assim, você está com dinheiro? Será que eu estou errada? Querem falar, pode abrir o microfone. Mas se eu tô com dinheiro, meu Deus do céu, eu acho que é mais fácil, né? Arrumar um amor, tendo dinheiro. Ah, ninguém quer falar, deixa eu quietinha aqui. Teve uma vez que alguém falou assim para mim, ai, mas o que é mais importante, dinheiro ou amor? Eu olhei para a pessoa e falei, o que é mais importante, seu braço ou sua perna? Gente, os dois são importantes, né? A Maria Eduarda, o dinheiro, lógico. Pois é. Ó, a Marinéia, com dinheiro eu sou mais feliz. Gente, é isso. Primeiro arruma o dinheiro, depois adianta você arrumar o relacionamento e não ter... A minha mãe sempre falava, como é que é? As maiores crises no relacionamento é falta de dinheiro. Muitos casamentos terminam por falta de dinheiro. É ou não é? Então vamos organizar o dinheiro. Os dois são importantes, ó, que a Juliana falou. Sim, seu braço ou sua perna é mais importante? Os dois, gente, óbvio. Não tem essa, ai, meu Deus, eu vou casar por amor. Não, né? Tem que ter os dois.
Ó, deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Ah, foi a Maria Eduarda que falou. Ah, dos passarinhos, aham. A Silvia. Na verdade, mas nunca tivemos nada. Sonhei que ele passou por mim de ônibus, que ele é motorista e mostrou o dedo que estava sem aliança. Será um sinal? Olha, Silvia, eu vou fazer uma aula sobre sonhos, gente. Vou fazer. Só que para isso, para participar da aula sobre os sonhos, vocês já têm que estar ativando essa espiritualidade de vocês, tá? Porque senão não vai adiantar. Eu falar sobre sonhos para quem nunca nem acendeu uma vela para conversar com a sua espiritualidade, não vai adiantar. Aí só vai entender sobre o sonho fisiológico, por exemplo, ou aqueles sonhos que são reflexos, né, do que você pensou durante o dia. Então, se eu for falar de sonho, a gente tem que ser uma turma, pessoas mesmo que já estejam ativando isso na vida, tá? Falava até com a sombra, nesse caso é bom fazer reiki, sim. Isso também alinha os chakras. O chá, tá, vou colocar, banho energético. Ervas também para os banhos, depois eu passo para vocês, se vocês quiserem. Porque tem as ervas quentes, tem as ervas frias, para que serve tal erva. Tudo isso a gente tem que, né, ou vai pesquisando, se pergunta que eu falo, eu ajudo vocês, não tem problema. Perdi ele muito nova e passei algumas fases, eu orava pedindo a Deus para me levar. Como alinhar? Tem essas situações na minha família também. Então, o alinhamento de chakras, ele é bom porque é uma ferramenta que eu uso com a mesa radiônica, com os cristais, né, com as ferramentas e com as minhas velas, com os meus... Eu falo que ali é o meu momento sagrado, né? Eu vou lá para o meu quartinho sagrado, que daí eu coloco minhas coisas lá e daí eu faço esse trabalho. Muita gente me manda mensagem dizendo que, nossa, como mudou isso na minha vida, como melhorou isso. Então, eu até coloco tudo lá no Instagram, gente. Olhem lá, tem um destaque depoimentos lá. Eu amo porque as pessoas quando vêm conta para mim assim o que aconteceu, eu falo, ai, que delícia, é muito bom. É bom para vocês, que muda a vida de vocês, mas é melhor, eu acho que é melhor para mim ainda, porque eu fico assim numa felicidade, eu falo, Deus, obrigada, 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 obrigada. O que eu me propus a fazer, eu fico assim, é só alegria, só gratidão mesmo, todos os dias. A Valéria falou que se conectava também com a irmã. Olha, é energia. Se você emana uma energia para uma pessoa, a pessoa vai sentir. A não ser que a pessoa esteja com uma casca muito grande, que não tenha arrancado nenhuma casca da cebola. Aí a pessoa não vai chegar nela, entendeu? Comecei hoje a abrir mão do meu voto de pobreza. Olha aí, Marineia. Marineia, faz o TAC. Ó, quem tiver aqui hoje, quem assistir essa aula e quiser fazer o TAC, eu vou dar um alinhamento de chakras de presente, tá, gente? Aí o TAC sai por 100 e pouco, na verdade. É bem baratinho. Porque ele... tem que falar de preço. Não gosto de falar de preço nas aulas, não gosto de falar dessas coisas. Mas para vocês entenderem do que eu estou falando. O TAC é 397. 397. E a harmonização é 210. Eu não sei porque que me deu vontade. Quer dizer, eu sei, né? Eu ia falar, não sei por que me deu vontade de dar de presente. Eu tenho que ouvir o que eles me mandam. Estou bloqueada, não consigo mais me relacionar. Aí, ó. Você não veio aqui em vão, Marineia. Os dois são importantes, verdade. É isso, gente. Eu queria saber se eu esqueci de alguma coisa. Como eu falei, né, que a gente entende que... Tá. Uma frase bem interessante, né, que eu falei, que eu quero falar de novo. Nem todo mundo tem coragem de dar um passo sem enxergar o chão. E quem confia no divino, faz isso. É dando passo que o caminho abundante se forma, que o caminho real se transforma. Se você vê até aqui hoje, é porque você ouviu, sim, esse chamado, né? Vamos viver uma vida livre dessas sombras. Todos nós temos as nossas sombras? Claro que temos. Todos nós temos. De vez em quando elas aparecem. Aí qual é a diferença das pessoas que estão aqui, que querem,
né? Aprender a modificar, a entender essas sombras, transmutar essas sombras. E aquelas pessoas que acham que é normal. Ah, ter uma doença, ou... eu lembro que eu falava bem assim, eu não vou ficar velha, ficar doente, caquética, com uma doença e morrer. Não aceito isso. Tá, morrer, a gente desencarnar, a gente vai desencarnar, claro. Mas o tempo que eu estiver nessa terra, eu vou viver da melhor forma. O tempo que eu estiver nessa terra, eu vou viver da melhor forma. Saudável, feliz, com dinheiro, com uma pessoa que me ama, que eu amo. É assim que eu vou viver. Eu determinei isso. Ai, você é abusada. Não. Todos nós merecemos isso. É para isso que a gente está aqui. Aí você pensa assim, ai, como que eu faço isso? O primeiro passo eu já dei para vocês hoje. Essas práticas. Tudo isso que eu falei é para que vocês sejam, se tornem agora pessoas zen, um monge tibetano. Não, claro que não. Não mesmo. A gente vai continuar tendo as nossas luzes e as nossas sombras, só que a gente vai aprender a transmutá-las. É essa a diferença de pessoas que vivem no piloto automático e pessoas que aprendem que nós não somos só esse corpo, só essa mente, nós somos um espírito vivo. Lembram do triuno? A Trindade Santa? A Bíblia não fala disso? Mente, corpo, espírito? Pai, Filho e Espírito Santo? Né? As mulheres ali, ó. Tudo três, né? Ai, me dá até um quentinho no coração quando eu começo a falar dessas coisas. E é assim, gente. Eu, assim, tô com o coração ardendo. Não tô exagerando. Quem me conhece sabe como eu amo. Por mim, eu ficava aqui mais 2, 3 horas conversando. Só que eu sei que cada um tem suas coisas para fazer e cansaram já da minha voz, né? Mas agora, como eu falei, vamos voltar às nossas aulas. Antes a gente fazia de 15 em 15 dias. Eu estava bem relaxada. Não é relaxada porque eu estava escrevendo o TAC e daí terminando, e eu estava assim numa euforia com isso. Meu Deus do céu, eu queria colocar ele, sabe? Queria saber se as pessoas iam gostar, se ia funcionar, porque eu já tinha testado, validado, só que para vender ainda era o começo, né? Então eu estava muito ansiosa com isso, e graças a Deus a coisa tá assim, de vento em popa, tá sorrindo para mim, como dizem, a espiritualidade tá. Sou muito grata, muito, muito, muito grata mesmo. Então, para eu não esquecer, quem assistiu essa aula, eu ia até mandar o Coelho colocar aí, mas não tem problema. Ia falar para ele colocar o número, para o telefone, para mandar mensagem, mas vocês têm o meu número. Ou manda para o Coelho também. Coloca teu número aí, Coelho. Ou para mim ou para o Coelho. Se vocês quiserem, manda um oizinho lá, que daí ele manda o link para vocês. Só que só vai ganhar o alinhamento quem tiver na aula, tá? Quem participou da aula. Tá bom? Mas eu explico melhor. Mandem mensagem que eu explico melhor no WhatsApp para vocês. Um beijo, gente. Anotem lá, ó. Ou o meu vocês já têm, né? Querem falar alguma coisa? Vamos abrir. Se querem comentar, perguntar. Eu sei que vocês já estão cansados. A Silvia perguntou o valor. Silvia, manda mensagem nesse número aí, que daí ele te passa, tá? Tudo certinho, ele te passa. E é bem baratinho e parcela em 12 vezes. Então, não se preocupe com dinheiro, que não é caro. Poderia ser mais, sabe, gente? Porque realmente foram... Agora eu advogando em causa própria. Podia ser bem mais caro, porque, né? Ó, Ju, depois faz o TAC. Eu pensei nisso. Acho que vai ser bom, né, Ju? Como eu tenho cliente sobre relacionamento, gente, vocês não têm noção. Ó, a Duda colocou ali o link. A Duda é mais rápida. Essa Duda é incrível. Gente, querem abrir o microfone e fazer alguma pergunta para a gente finalizar? Pode perguntar o que vocês quiserem.
Só eu falei. Se a Rosiane tivesse aí, com certeza ela ia querer falar, porque aquela é faladeira igual eu. Já que ninguém quer falar, né? A Carla tá ali. Ai, que soninho, Carla, que delícia. A Camila também. Então, tudo na cama, né, mulherada? Oh, Oi. boa. Oi. Oi? Posso fazer uma pergunta? Não sei. Tá, pode. O único homem da aula, gente. Eles não sabem que estão perdendo. Bando de bocó. A pergunta é a seguinte. Fala. Às vezes, eu me pego com uns pensamentos assim, isso já diminuiu bastante. Os pensamentos já diminuíram bastante, mas às vezes eu me pego pensando em coisas negativas, assim, tipo acidentes assim no dia a dia. Não sei de onde vem. Isso já diminuiu bastante. Eu sei o porquê diminuiu bastante, mas ainda me pego assim do nada tendo um pensamento negativo durante uma saída que eu vou ter durante o dia, por exemplo, entende? A ponto de eu chegar em casa e agradecer por não ter acontecido nada, mas isso vem do nada mesmo. Por que acontece? O que ocorre quando isso vem do nada? Muito boa pergunta. Muito boa. Gente, isso aí é mais normal do que vocês imaginam. Não é só com você que acontece, acontece com. Acho que com todo mundo que está aqui, com certeza acontece ou já aconteceu. Por que que isso acontece? Porque, assim como nós temos, como eu falei, nós temos a luz e a sombra. Nós estamos aqui para aprender a conviver com elas e transmutá-las. Tudo que acontece, alguém, por exemplo, matou alguém, deu um tiro em alguém, porque outra pessoa pensou naquilo. Então, esses pensamentos, eles vêm sim na nossa cabeça e isso lança uma informação para o universo. Isso acontece. Quantas vezes eu já a Elisa que falou isso. Quantas vezes eu já me vi ali caindo da escada. Na hora vem na minha cabeça, meu Deus, cancela. Tá cancelado, cancelado, cancelado. Então, não é, porque você está com algum problema pensando assim, não. Como eu falei, todos nós temos as sombras. Isso sim nos atrapalha, isso sim vem traz essa informação para o universo, você lança isso para o universo, você pode não cair ali da escada, você pode não ter um acidente ali, mas alguém vai ter, se você não cancelar. Meu Deus, sério? Sério. Sério, gente. Nós temos o poder de... Esses dias eu estava, olha, na minha meditação, eu pedi, pelo amor de Deus, tira esse pensamento. Na minha meditação, eu vi a Laura se acidentando, passando, indo pegar o ônibus da escola e se acidentando. Fala até baixo para ela não ouvir isso. Me deu uma coisa tão ruim, na hora, cancela, tá cancelado, cancelado, cancelado esse pensamento. A gente tem o poder de cancelar. Assim como você pensa, você tem o poder de cancelar. Não pense que esses pensamentos... Claro que quando você medita, quando você acessa a tua espiritualidade, isso diminui, tá, Coelho? Isso vai diminuir muito. Então, é sim um chamado para que você perceba que você está tendo muito esses pensamentos intrusivos na tua cabeça e precisa modificar, tá? Sim, Mas não fique achando que é só contigo. sim, eles já diminuíram bastante. Isso, Já é um diminuíram processo. mesmo. Mesmo assim, naquela época da praia, às vezes eu pegava o carro para ir e do nada, do nada, do nada. Dormi uma noite anterior à viagem, dormia bem, pegava o carro para ir, para sair de casa, sair aqui da garagem e me vinham uns lances assim muito doido na cabeça, muito assim de... E ao mesmo tempo que vinha, eu já, como a gente já tinha conversado sobre, e você já tinha me alertado do cancelava, 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 pensava em coisa boa, dava uma rezada, e a viagem fluía tanto na ida como na volta, assim, tipo, é uma besteira, sabe, parece um diabinho que fica tentando, assim, uma nuvenzinha que passa, assim, tipo, ó,
pensa que está tudo bem, não, mas eu cancelei de uma forma tão grande, todas as vezes, isso já diminuiu bastante, que depois agora eu consigo até dar risada. Antes isso me preocupava muito, entendeu? E é bem isso mesmo. Quando você começa a cuidar, cultivar a sua espiritualidade, não sei se eu posso falar assim, mas cuidar, ter uma amizade, uma conexão aqui com o teu espírito, isso diminui muito. Tanto que se a gente começar a falar sobre antigamente, que as pessoas não tinham essa visão que hoje em dia a gente tem, esse século XXI aí veio transformando muita coisa na nossa cabeça, graças a Deus, mas antigamente, por que existia tantas pessoas... não que não exista ainda, mas porque a pessoa tem esquizofrenia, a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo, porque tinha muitos pensamentos e não sabiam lidar com aquele pensamento, né? Hoje em dia, a gente sabe, gente, eu vou falar aqui para vocês, eu tomava Gardenal quando era criança, era uma criança cheia eu era doida, como dizem, eu era uma criança problemática, então, falava demais, eu via espírito, eu conversava com todo mundo, eu poderia muito bem ser diagnosticada com um problema mental ali, né? Ou com, não sei, eu tenho um tio que já faleceu que era esquizofrênico na família. Será que eu também seria uma esquizofrênica? Porque essas vozes todos nós temos. Todos nós temos esses pensamentos, todos nós temos. A diferença é a gente aprende a lidar com eles e transformá-los em pura luz. Mas as sombras sempre vão vir. Então, o Coelho já falou lá no começo. Eu tinha muito mais pensamentos assim. Hoje em dia está diminuindo. E tende a diminuir mais, tá, Coelho? Tende a melhorar esses pensamentos, tende a melhorar essas vozes intrusivas, porque tudo isso faz parte das nossas sombras. Quando você não percebe ali, você percebe elas no campo emocional, com a raiva. Quando você não percebe ali, você percebe elas no campo físico. Então, todos nós temos, né? Mas a gente precisa aprender a transmutar. Tá? Não sei se ficou respondido, mas eu acho que é isso, né? A gente melhora. Eu falei para vocês, olha como que é a minha conexão. Eu faço pelo menos 3 vezes por dia, eu medito. Pelo menos eu faço as minhas técnicas várias vezes por dia. E, eu sou muito mais espiritualizada que vocês? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas mesmo assim, eu ainda tenho esses pensamentos. Olha o que veio na minha cabeça. Eu vi a Laura, falei, meu Deus, misericórdia. Sabe? Na hora, eu falei, tá cancelado, não quero pensar nisso, não quero. Sim, então veja, se isso aconteceu com você, que, na minha opinião, tá assim, em outro patamar, na forma, sim, no lance espiritual de conhecimento, imagine comigo, né? Que agora que te conheço há 10 anos que eu começo a entender mais sobre. 10 Então, anos. a gente tá vulnerável e sujeito a esses pensamentos, isso que eu quero dizer, entendeu? Agora estou trabalhando e foi muito bem respondido. Muito obrigada, você é linda, tá? Obrigada, meu namorado vai ficar bravo com você, se você falar essas coisas. Deixa ele ficar. Maria Eduarda, quer falar, Maria Eduarda? Fala, mulher. O Gu tá por aí, Ali? O Gu não veio hoje. E nem a Silvia, né? Sônia. É a Sônia. Sônia. A Eduarda, a Camilinha. Quem que vai falar primeiro? Ou a Maria Eduarda só queria perguntar do Gu? Eu acho que ela só queria perguntar do Gu. Então vai, Camila. Então, só complementando um pouquinho o que o Coelho disse, às vezes a gente abaixa um pouquinho a guarda da nossa, monitorando a nossa frequência e a gente capta outras frequências. Porque você não está sozinho dirigindo, tem outras pessoas dirigindo que também estão pensando no acidente. Mas aí você baixou a guarda, pau, pegou. Pegou, aí você fala assim, tal, e se acontecer tal coisa? Aí você já cancela. Eu faço faculdade, né? Já me frustrei. Às vezes eu ficava dias frustrada porque eu não consegui tal coisa, nota baixa. Só que aí, a gente tendo consciência, a gente já fala assim, não, vou cancelar esse sentimento, isso não tem nada a ver comigo. E uma coisa que eu aprendi, 2 coisas, para não ficar prolongando demais. Devolver
o pensamento com partículas de consciência. Assim, você veio o pensamento para você, você sabe que não é seu. Agora a gente já consegue identificar que não é nosso pensamento, que a gente só pensa coisa boa, né? Uhum. Aí eu pensei, pô, se de repente eu cair da escada, né? Não, eu devolvo com partículas de consciência, para que a outra pessoa que mandou isso para mim também saiba identificar isso e cortar. E outra coisa que eu gosto de fazer também na hora que tá tomando banho, no último banho do dia, né? Eu vou, tomo banho e falo: o que é bom é meu, o que não é bom não é meu, e o que não é meu se transforme na mais pura luz, transmutai, transmutai, transmutai. E aí você sai até mais leve do banho, porque aquilo que não é teu, você já entregou, sabe? E aí você devolve para o mundo e se desenvolve em luz. Era isso. Incrível que você falou sobre a brecha, né? Não dá brecha. Quando era criança, não, a vida inteira a gente ouve falar, né? Acho que vocês também já ouviram falar, não pode dar brecha para o inimigo, não pode dar brecha, né? Transformando isso que a gente já ouviu falar no que você disse. Realmente. É orar e vigiar, né? Orar e vigiar. E você dá lugar, sim. Quando você baixa a guarda, você dá lugar, você abre brechas. E essas brechas, como eu falei lá no começo, você abre espaço para os espíritos obsessores, né? Se eu estou tendo um pensamento ruim, é da minha centelha divina? É do meu Deus, do meu divino? Não, não é. É um pensamento de algum ser que não é de luz. E quanto mais você se ilumina, quanto mais você abre caminho para a sua espiritualidade, mais você se ilumina. Quando você se ilumina, você apaga, digamos assim, os seres da escuridão. Sabe assim, vamos falar dessa forma? Não sei se dessa forma fica claro, mas acho que fica. Quanto mais você se ilumina, menos espaço para a luz você tem, né? Resumindo, é isso. Isso que a Camila falou, de você cancelar o coelho. Eu já estou melhorando, já está cada vez menos pensamentos. Por quê? Quanto mais iluminação você tem, menos espaço para os seres obsessores, para quem não é de luz. Espíritos nós temos o tempo inteiro à nossa volta, de luz e de trevas. Então, vamos tentar se iluminar quanto mais possível. Como eu falei, quando os nossos chakras estão alinhados, a gente irradia mais luz. Lembra que eu falei no comecinho? Tem pessoas que conseguem enxergar. Nossa, a Camila está com uma luz tão maravilhosa hoje. Meu Deus, olha a Elisa, olha que iluminada que ela está. Tem gente que enxerga, tem outros que não. Mas tem gente que consegue visualmente ver. Tem gente que sente, nossa, a Elisa tem uma energia boa, nossa, que legal. Porque os chakras dela estão alinhados, né? Fala, desculpa, meus chakras estão perfeitinhos, né? Mas é isso, gente, é muito isso. Então, vamos tentar nos iluminar. O que é nos iluminar? Estar na luz. Transformar nossas sombras em luz. Nós vamos ser um Buda, Jesus Cristo iluminado? Vamos buscando, vamos etapa por etapa, né? Mas esse é o propósito, a gente ficar, sim, com a nossa espiritualidade mais aflorada. Então, a gente falou aqui vários passos, o que a gente precisa fazer para que a gente comece a entender. Façam, gente, a prática do altar é maravilhoso, você se conecta muito. A prática, várias outras aqui, tá? Eu vou preparar, eu acho que um PDFzinho com as minhas escritas ali, que eu tenho tudo escritinho ali, porque eu fui de madrugada. E daí eu passo lá para vocês, tá? Pelo menos os banhos. Não vou falar para vocês que eu vou passar amanhã, mas assim que tiver um tempinho, eu passo para vocês lá no grupo, tá bom? Gente, de coração, eu amo. Não é só porque vocês estão aqui. Quem me conhece já sabe o quanto eu amo isso. E olha, a felicidade que eu fiquei de ver a Marinéia aqui, vocês não têm noção. E todas, né? Jaciara, Silvia, a Ju, Valéria, Catiane, obrigada, gente, vocês são demais, demais mesmo, amo vocês. Se quiserem o TAC, se quiserem ganhar o negócio lá, ou a harmonização, é só para quem estava aqui, tá? Não é porque manda mensagem que eu explico o valor, ou tem ali o link. Quem comprar hoje, porque daí eu sei que que estava na aula,
né? Ou manda mensagem para mim, eu quero comprar, mas não vou poder comprar hoje, eu quero parcelar. Faz em 12 vezes, tá, gente? Não é caro, não. Manda mensagem que daí eu vou arcar, honrar com isso que eu falei, tá? Que é o alinhamento. Depois eu brigo com a minha centelha e falo, opa, para que fazer isso? Para que falar isso pela minha boca? Tem algum motivo. Amo vocês, tá? Daqui 15 dias a gente volta. Vou ver se eu faço... vamos falar sobre sonhos, não sei ainda. O que vir na minha cabeça aí, o que a espiritualidade mandar, a gente vai falar. Mas eu espero vocês de novo daqui 15 dias, tá bom? Amo vocês. Obrigada. Beijo grande.